Meio-dia em ponto, quinta-feira, dia 21 de agosto, está começando o Jornal Brasil Central, com imagens ao vivo do cruzamento entre a Avenida Rio Verde e a Avenida São João, ali na divisa entre Goiânia e Aparecida de Goiânia, mostrando um pouco do trânsito dessa região e desse cruzamento. Trânsito bem tranquilo, cruzamento bem tranquilo, principalmente esse horário que eu mostro ao vivo para vocês aqui, né? Por volta do meio-dia. Tudo tranquilo por ali nessa região. Outro ponto da nossa capital, agora um mais movimentado, que é a Avenida 85, ali pertinho do Campo do Goiás, no setor Bueno. Trânsito movimentado, os veículos transitando normalmente, porque tem dia que está mais carregado o trânsito aí nessa região do Bueno. Que às vezes o semáforo abre e os carros não conseguem andar ali por conta da quantidade, né? Mas hoje está bem tranquilo por ali, trânsito movimentado, mas sem maiores complicações nessa região do setor Bueno. Faz 30 graus agora em Goiânia, a previsão máxima para hoje é de 32 graus. Existe um alerta aí do Instituto Nacional de Meteorologia por conta da baixa umidade do ar, viu? Realmente, gente, os índices estão aí beirando os índices de deserto. Está cada vez mais difícil, né? A gente que trabalha com a voz aqui, realmente você consegue perceber hoje que eu estou um pouquinho mais fanha, né? É por conta do tempo seco, gente. Então aproveita, pega o seu copinho d'água, se hidrate, porque eu vou contar agora as principais notícias do jornal de hoje. Homem é preso em flagrante após colocar incêndio próximo ao Parque Estadual de Nova Roma. Delegado da Polícia Civil é suspeito de participar de esquema de desvio de verbas para a educação em Rio Verde. Investigação aponta que foram desviados mais de 2 milhões de reais. Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Corpo de Bombeiros definem novas diretrizes para comprovar a autoria de incêndios florestais no estado. Comitiva de parlamentares da Geórgia visita a Agência Brasil Central aqui no Centro Cultural Oscar Niemeyer, juntamente com o secretário de Relações Internacionais da Assembleia Legislativa. Governador Ronaldo Caiado promove mais de 200 policiais penais que cumpriram critérios de antiguidade e merecimento. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora. Olá, seja muito bem-vindo, boa tarde para você, seja bem-vinda, você que está acompanhando aí a programação da TV Brasil Central e também da TV Assembleia, esse programa que é realizado em parceria entre as duas emissoras, por isso ele é transmitido aqui na TBC e aqui na TV Assembleia também, ao vivo para vocês de casa. @Danusa Azevedo é o meu Instagram, @TV Assembleia Legislativa, GO é o Instagram da TV Alego e @TV Brasil Central é o Instagram da TBC, para você ficar por dentro de tudo que acontece no Parlamento Goiano, de tudo que acontece no estado de Goiás. E no TV Brasil Central, o que acontece no Brasil e no mundo também é o que a gente tenta trazer um pouco para o jornal, para você, né, que gasta o seu precioso tempo para ficar com a gente aqui até 1h da tarde, para que você fique informado em todas as esferas, para que você saiba o que está acontecendo aqui em Goiânia, em Goiás, no Brasil, no mundo. E hoje não se fala em outro assunto aí nas manchetes, né, internacionais. Por quê, gente? Donald Trump. Isso aí, presidente dos Estados Unidos envolvido em mais uma polêmica. Dessa vez, os Estados Unidos deslocaram 3 navios militares, né, da Marinha para o Mar do Sul do Caribe, pertinho ali da costa da Venezuela, gente. Essa movimentação, claro, tem como objetivo combater o tráfico de drogas da América do Sul para os Estados Unidos. A informação foi publicada nessa mesma semana, em que a porta-voz do governo Trump disse que o país vai usar toda a força contra o regime de Nicolás Maduro na Venezuela, que vai combater todos aí que tentarem levar droga lá para os Estados Unidos. Depoimento entrevista essa da porta-voz americana, que foi amplamente divulgado, e a gente mostra um trechinho agora para você.
President Trump has been very clear and consistent. He's prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding into our country and to bring those responsible to justice. The Maduro regime is not the legitimate government of Venezuela. It is a narco-terror cartel. In Maduro, it is the view of this administration, is not a legitimate president. He is a fugitive head of this cartel who has been indicted in the United States for trafficking drugs into the country. Gente, a porta-voz americana aí que fala que o regime de Nicolás Maduro não é um regime oficial e que ele é o chefe de um cartel narcoterrorista. Essas foram as palavras que ela utilizou para justificar essa movimentação desses navios militares que partiram dos Estados Unidos lá para o Mar do Caribe, pertinho da Venezuela. E ela deixou aí no ar que se tiver que usar força, os Estados Unidos vão usar força para impedir qualquer movimentação que leve drogas lá para o país americano, né? Então, eu quero saber a sua opinião. Por quê, gente? Celso Amorim, que é o secretário de Assuntos, né, Internacionais, esse daqui que você vê aqui do Brasil, ele comentou esse deslocamento dos navios e vê toda essa movimentação como uma intervenção em outro país. Ele vê com preocupação e afirma que o Brasil é contrário a qualquer interferência em assuntos internos da Venezuela. Na verdade, Celso Amorim, disse que é contrário que qualquer outro país interfira nas decisões de outros países, fazendo aí uma clara referência no que o Donald Trump, nas medidas que o Donald Trump tomou nesses últimos meses, semanas, né? Inclusive, aí implicando sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, né, implicando tarifas a produtos brasileiros que são vendidos nos Estados Unidos, esse tarifaço que ficou conhecido aí na mídia, essas tarifas ficaram conhecidas como tarifaço, revogou visto dos familiares de algumas autoridades aqui do Brasil. Enfim, claramente o Trump falou que não confia no judiciário brasileiro, que não acha que o judiciário brasileiro tem sido imparcial em suas decisões e que tem tomado aí decisões arbitrárias. Com base nisso, o Celso Amorim aproveitou dessa movimentação lá na Venezuela já para deixar no ar toda essa questão de envolvimento nos Estados Unidos na política, no judiciário, na movimentação dos outros países. Mas, só para você ficar por dentro aí de que ninguém fala nada por acaso. Celso Amorim não está aqui no Brasil falando nada à toa. Tem tudo um porquê, né, por trás aí de todas as falas. Mas eu quero saber a sua opinião aí de casa. No 629-9109-5099. Se você concorda com essa movimentação aí do Donald Trump de proteger o país dele, de movimentar navios ali para a costa, ele está protegendo de fato os Estados Unidos do tráfico de drogas? Essa foto aqui do presidente Lula com o Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, reforça que o nosso presidente apoia o presidente da Venezuela, né? São nações ali amigas. Já o presidente dos Estados Unidos classifica o presidente da Venezuela não como um presidente, mas como líder de um cartel narcoterrorista, que é indiciado nos Estados Unidos por tráfico de drogas. Eu quero a sua opinião a respeito de toda essa movimentação aí na política internacional, a respeito da declaração do governo federal, a respeito dessa movimentação. O Trump está protegendo de fato os Estados Unidos? O Lula tinha que ter essa aproximação de um líder tão polêmico como Nicolás Maduro? Manda para cá, eu quero a sua opinião no 629-9109-5099. Não esquece, gente, manda seu nome e a cidade de onde você está falando. Eu vou ler aqui todas as mensagens que vocês mandarem, desde que não ofenda ninguém, desde que não tenham palavras aí de baixo calão. Todas são bem-vindas e eu vou ler aqui ao longo do jornal até 13h, tá bom? O Ministério Público de Goiás investiga fraudes em contratações públicas e desvio de recursos destinados a escolas em Rio Verde, região sudoeste do estado. Túlio Isaac Filho está ao vivo comigo, ele que tem detalhes para a gente dessa operação, né, do Ministério Público. Tulinho, boa tarde para você. Parece que o suspeito de condenar esse esquema criminoso é um delegado da Polícia Civil, é isso mesmo? De coordenar, né, na verdade, tudo isso?
Boa tarde, minha irmã. Boa tarde a todos que estão acompanhando a TV Brasil Central, a emissora que mais cresce no nosso estado. Pois é, a gente sempre traz notícias muito boas da nossa segurança pública, mas, Dan, a gente não pode deixar que uma pessoa, duas pessoas, elas condenem um trabalho que hoje é referência no país inteiro. Então, é algo que realmente não faz parte da segurança pública do estado de Goiás, até porque quando se toca em segurança pública, o nome de Goiás, ele é o primeiro a ser lembrado, e hoje nós temos aqui duas pessoas representando a segurança pública do nosso estado. Eu fico muito feliz com isso, mas infelizmente, mais uma pessoa que se desviou do caminho correto aí. A operação deflagrada ontem pelo Ministério Público, regra de 3, mirando o delegado aí, suspeito de fraudes em contratações públicas e desvio de recursos que eram destinados a escolas na cidade de Rio Verde. Tudo aponta aí que o prejuízo aos cofres públicos, eles ultrapassem os 2 milhões de reais. E olha, não era só ele não, tá? Parece que a esposa desse cidadão também estava envolvida nesse esquema criminoso. Para você ter uma ideia, Dan, cumpridos o mandado de prisão preventiva e 17 mandados de busca e apreensão em Rio Verde e Goiânia. Além disso, bloqueio de contas e apreensão de bens dos investigados foi determinado em decisão judicial para fins de ressarcimento aos cofres públicos. Poxa, a gente está falando de escola, né? A gente está falando de educação. É muito complicado quando a gente vê notícias como essa, porque são crianças, são pessoas que com certeza estavam precisando desses recursos e que não chegaram. Mas pode ter a absoluta certeza que tudo está sendo esclarecido. Não ficaremos com esse prejuízo e com certeza essa pessoa não representa a segurança pública do estado de Goiás. Olha, de acordo com o Ministério Público, é apurada a prática dos crimes de organização criminosa, contratação direta e ilegal, falsidade ideológica e lavagem de capitais, entre outros crimes. As investigações apontam que as fraudes seriam se expandido a atuação para além das reformas em unidades escolares geridas por uma das suspeitas de ser líder aí desse grupo. Mais uma vez, né? Nós temos a melhor segurança pública do estado de Goiás e pode ter a consciência tranquila que 99,9% dos nossos agentes, dos nossos policiais, eles são completamente preparados e a gente se orgulha muito de tê-los aqui no nosso estado, minha irmã. A gente está vendo a movimentação aí do Ministério Público, inclusive tem uma nota da Polícia Civil, né, Tulinho? Comentando aí essa situação, o envolvimento desse delegado. Lê pra gente essa nota, fazendo favor? Dan, tem sim, tá? Em nota, a Polícia Civil reiterou seu compromisso com a legalidade e a transparência e destacou que eventuais dados relativos à participação de servidores da corporação das investigações estão sendo encaminhados à Corregedoria da Polícia Civil. Vai ser apurado. E quem não for bom para o nosso estado, quem não for bom para o nosso povo, vai pegar descendo. Tá certo, Tulinho. Obrigada pelas informações. Você volta daqui a pouco? Volte já. Tem mais segurança pública para todos nós. O delegado da Polícia Civil, Leonardo Sanches, teve alta da UTI no CRER e segue com o estado de saúde estável. A informação foi divulgada em nota pela Secretaria Estadual de Saúde. Ele e a estagiária Ana Caroline Siqueira Mendes sobreviveram ao acidente na GO 330, que aconteceu no dia 31 de julho. Ela continua internada na UTI do UGA em estado grave, porém estável. Também estavam no carro o agente da Polícia Civil, Ananias Batista, e a estagiária Amanda Monteiro. Os dois, infelizmente, morreram no local. O delegado Leonardo Sanches passou 18 dias no Hugo e foi transferido para o CRER na última semana. Agora, ele vai passar pelo processo de reabilitação. O governador Ronaldo Caiado promoveu mais de 200 policiais penais que cumpriram critérios de antiguidade e merecimento. Os detalhes com a repórter Isabela Mendes. A notícia da promoção de 225 policiais penais em Goiás foi recebida com satisfação pelo Lucas. Após 19 anos de serviço, ele alcançou o último nível da classe especial. Isso é um ápice, da carreira. Todo policial ele entra tentando, buscar o topo da carreira. Então é um agradecimento aí a
a direção da Polícia Penal, juntamente com o governador do estado de Goiás. O diretor-geral do órgão explicou que os agentes promovidos tiveram como critério o mérito na realização de cursos e capacitação profissional. O policial participa de formações continuadas, então ele precisa possuir uma pontuação em virtude de cursos que ele faz, que ele se prepara. Então, a metade da pontuação e uma outra pontuação a partir de uma avaliação, de uma prova escrita que ele faz concorrendo com todos os demais policiais que vão ali ser promovidos por merecimento. Ele destacou ainda que o processo de valorização e os investimentos na segurança pública promovem impacto direto na qualidade do trabalho realizado, principalmente no processo de ressocialização dos detentos. Hoje a Polícia Penal opera com armamentos modernos, armamentos de ponta, que são utilizados pelas melhores forças policiais do mundo. Nós temos hoje toda a frota de viaturas da Polícia Penal novas, viaturas que foram entregues aí, grande parte delas no ano passado. Nós temos investimento na construção de novas unidades. Isso também reflete a qualidade de serviço, a qualidade de atuação da Polícia Penal, e isso é transferido para a sociedade com a prestação de serviço cada vez melhor. Segundo informações da Polícia Penal de Goiás, até 2023, os agentes nunca haviam recebido todo o estado. Para a policial Sara Monteiro, uma oportunidade não só de evoluir, mas também de continuar desenvolvendo um trabalho de qualidade. A promoção ela é um incentivo, para todos nós, um reconhecimento do nosso trabalho, onde a gente consegue vislumbrar o reconhecimento mesmo da instituição, além de, claro, o benefício financeiro, que vem com a promoção, que ajuda muito a todos nós. A Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia reforçou a vacinação contra a raiva animal, doença grave que pode levar à morte, inclusive de humanos. Os detalhes com a Jaque Moura. A vacinação antirrábica teve início nesta semana. E agora as equipes de vigilância em saúde começaram a percorrer a zona rural de Aparecida para imunizar cães e gatos contra a raiva. Animais no campo estão mais expostos à doença. Tem macaco, o morcego, então assim, eles estão mais expostos ao vírus da raiva. Então a gente tem aí adotado essa estratégia de vir aqui na zona rural fazer essa vacina. A previsão é vacinar cerca de 800 animais em pelo menos 200 propriedades rurais no município. A vacina, fornecida pelo Ministério da Saúde, é gratuita e pode ser aplicada em cães e gatos a partir dos 3 meses de idade. O ponto alto da campanha será o dia D, marcado para o dia 20 de setembro, quando a vacinação antirrábica será ampliada para as regiões estratégicas de Aparecida de Goiânia. A gente está funcionando de segunda a sábado no nosso centro de zoonoses e ali o tutor pode levar o seu animal e garantir a vacina desse animal. A Superintendência de Vigilância em Saúde reforça que a vacinação é a forma mais eficaz de prevenção da raiva. Uma doença extremamente letal para o ser humano, então é importante que a gente faça aí a vacinação desses animais e a garantia da saúde pública do município de Aparecida de Goiânia. Um homem de 54 anos foi preso em flagrante, suspeito de provocar um incêndio em uma área de vegetação nas proximidades da GO 241, em Nova Roma, região nordeste aqui de Goiás. Segundo os bombeiros, o fogo ameaçava se alastrar em direção a um parque estadual e comunidades rurais. O combate às chamas contou com a ajuda de drones e viaturas especializadas. Durante a operação, as equipes localizaram uma motocicleta abandonada e uma mangueira preta, usada para iniciar focos de incêndio de forma criminosa. Pouco depois, um homem se apresentou como dono do veículo e afirmou estar realizando um fogo contra fogo, prática proibida por lei. O suspeito foi levado à delegacia e autuado em flagrante no artigo 41 da Lei de Crimes Ambientais, que criminaliza a prática de provocar incêndio em mata ou floresta.
E a gente segue falando sobre incêndios criminosos porque a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, junto com o Corpo de Bombeiros, estão traçando aí novas diretrizes para comprovar a autoria dos incêndios florestais aqui do estado. Políticas essas que englobam a prevenção e também a punição aos criminosos. Em casos como esse que a gente acabou de ver, no Parque Estadual de Nova Roma, o homem foi preso em flagrante. E para falar mais desse assunto, eu recebo aqui no estúdio o Sairo Reis, ele que é gerente de emergências ambientais da SEMAD, e a capitã Vanessa, da Operação Cerrado Vivo. Sejam muito bem-vindos, boa tarde para vocês. Boa tarde, Danusa. A gente acabou de dar uma notícia, porque nesse caso o homem deixou a moto, não sei se a gente não sabe o que aconteceu, se o fogo se alastrou ou não, mas depois ele voltou para recuperar a moto. Então, ele foi identificado, mas a gente sabe que em muitos casos de incêndios florestais, é difícil a gente identificar quem causou esse incêndio, né? É por isso essa nova medida, Sairo? Seja muito bem-vindo. Boa tarde. É por isso, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente editou a Instrução Normativa 14 recentemente, facilitando as condições para poder identificar de uma forma mais precisa os autores dos incêndios florestais. A gente viu nesse caso, capitã, que ele falou que ia fazer um fogo contra fogo. Eu, particularmente, não sei exatamente o que funciona, posso até imaginar. Queria que a senhora explicasse para nós e o porquê isso é proibido. Na verdade, o fogo contra fogo é uma técnica que, inclusive, nós do Corpo de Bombeiros executamos, porém, com especialistas, pessoas que têm toda uma técnica e competência para isso. Que se trata de você colocar um fogo de uma maneira controlada, porém, nessa época do ano já está proibido pela SEMAD. Quando as pessoas querem fazer uma queima controlada, alguma coisa nesse sentido dentro de propriedades, elas precisam ter uma autorização do órgão ambiental, no caso a SEMAD, e já passou da época de se ter essa autorização. Então, a partir desse momento, está proibido. E quais são os critérios, Sari, que a SEMAD pede para conseguir provar que foi alguém, né? O que a pessoa tem que fazer quando identificar um fogo, chamar a polícia, ligar para os bombeiros? Qual que é a orientação? A primeira coisa, Danusa, é que identificado ali, naquele momento, a possível flagrante do incêndio florestal, acionar imediatamente a Polícia Militar e denunciar para a Polícia Civil 9097. Polícia Militar e Polícia Civil. Para combater essas chamas, acionamento imediato também do Corpo de Bombeiros, pelo nosso telefone 193. Tudo isso a gente está trabalhando de forma ininterrupta, porque hoje nós já falamos de incêndio de 6ª geração. Você falou agora há pouco, a garganta está seca por conta da baixa umidade relativa do ar. E isso vai piorar ainda para o final do mês de agosto, setembro e outubro. As previsões de índices muito baixos de umidade relativa do ar, com ventos fortes, altas temperaturas. E isso vai dificultar o controle dos incêndios. Então a gente quer que esses incêndios não ocorram. Então já foi determinado pelo nosso governador, tem um decreto suspendendo o uso do fogo por 120 dias. Então essa suspensão, o uso do fogo está totalmente proibido até o final de outubro. E esses incendiários que estão atuando, usando o fogo para limpar roça, formar pasto, nós estamos identificando e serão punidos. Agora, com a vigência da Instrução Normativa 14 da SEMAD, vai ser facilitado essa identificação. Capitã, e a gente está falando de identificação, né? Como que está a Operação Cerrado Vivo esse ano? A Operação Cerrado Vivo que já acontece há alguns anos, eu não vou lembrar agora quanto tempo, mas desde que eu me conheço aqui por jornalista, a gente sempre fala porque essa época do ano é uma época muito seca. E aproveitando a audiência da TV Brasil Central, não só para o estado de Goiás, mas para todo o Brasil através da Parabólica, para todo mundo hoje através da internet, né? A gente enfrenta um período de água, porque chove muito alguns meses sem parar, e esse ano a última chuva foi no mês de junho. Então a gente enfrenta um período de seca. Então a Operação Cerrado Vivo é muito importante porque o número de incêndios também aumenta nessa época. Com certeza. A Operação Cerrado Vivo é a maior operação que a gente tem dentro da nossa corporação. Ela começa no iniciozinho do ano com as ações de preparação, de prevenção, até a gente chegar efetivamente nesse momento que é a nossa fase de resposta mesmo. Então, esse ano a gente já ampliou em muito o nosso trabalho. Nós estamos aí numa parceria fantástica com a SEMAD, junto aos parques estaduais. Nós estamos presentes com as nossas equipes, inclusive com brigadistas também da SEMAD em 7 parques estaduais, e a gente vem aí mantendo um trabalho de monitoramento diário, constante, contínuo dentro desses parques, justamente visando aí prevenir qualquer início de incêndio, qualquer foco dentro dessas unidades de conservação, de áreas de preservação permanente. Então a gente vem aí com uma estrutura de monitoramento e lembrando que o carro-chefe do Corpo de Bombeiros é sempre a prevenção. Então a gente trabalha muito com esse processo de prevenção,
incentivando e trazendo, levando uma conscientização para as pessoas. Porque enquanto não houver uma conscientização de fato também, infelizmente a gente não vai ter uma melhora nisso e, claro, a responsabilização também das pessoas que estão aí causando incêndio, que vale a pena a gente destacar sempre que é crime, né? Esse ano a gente já teve algum grande incêndio em algum dos parques? Porque todo ano a gente enfrenta esse tipo de notícia, muito triste, inclusive. Exato. Esse ano, graças ao nosso trabalho em parceria com a SEMAD, aí, a gente não teve incêndios nos nossos parques e assim a gente espera que continue aí. Baseado nesse monitoramento que a gente está fazendo, nós estamos com guarnições aí disponíveis, como eu falei, todos os dias, fazendo um trabalho de ronda nesses parques, junto aos proprietários rurais das áreas adjacentes também, para que eles tenham conscientização também e, se porventura presenciarem a presença de algum, se depararem com a presença de algum foco, já chamem imediatamente o Corpo de Bombeiros para que a gente já possa atuar. Mas, graças a Deus, até o presente momento, a gente está sem ocorrências dentro desses parques. E importante lembrar que agora o trabalho é para identificar os culpados, para que as pessoas respondam criminalmente por esse ato. Sairo, que tipo de prova é importante separar para pôr nesse processo? Eu não sei, imagem de satélite ou só relato? Tem que fazer algum laudo, alguma perícia? Como que é? Os fiscais da SEMAD, eles vão fazer as buscas, vai fazer o auto de infração e informar todas as informações ali de acordo com a instrução normativa. Então, por exemplo, uma propriedade, uma grande propriedade, que tem um incêndio iniciado dentro da sua propriedade e fica restrita a propriedade, não queimando currais, cercas, já é uma característica de um incêndio criminoso. Ou mesmo que iniciou na sua propriedade e expandiu para outras propriedades. Hoje, com a ajuda dos satélites, a gente consegue identificar claramente o local de início do incêndio. Então, nós temos monitoramento quase em tempo real de todo o estado de Goiás. Então, nós conseguimos identificar a origem dos focos, né? Então, outro caso, a propriedade rural acabou de ter um incêndio em pasto. Logo em seguida, colocado atividades agropastoris naquele local que teve incêndio. Então, ou seja, foi queimado para a formação de pastagem. Então, todas essas características são identificadas pelos nossos fiscais e esse proprietário pode ser autuado ali e ele pode responder administrativamente a multa, que varia de 3 mil a 50 milhões de reais, dependendo da área queimada, mais a compensação ambiental de forma independente da multa. Então, ele pode ter, sim, sua compensação ambiental a cada hectare queimado, pode ser compensado até em 5 novos hectares que têm que ser recompensados por conta daquele incêndio criminoso. Essas medidas da SEMAD vão ajudar a identificar mais rapidamente esses autores? Vai ajudar a identificar mais rapidamente e punir realmente quem usa do incêndio e usa do fogo de uma maneira equivocada, no período equivocado, para poder fazer limpeza de pastagem ou mesmo limpezas em geral. A SEMAD autoriza o uso do fogo em alguns momentos oportunos, mas a partir do mês de julho ele é suspenso por conta dessa dificuldade climática e da forma fácil de propagação desse fogo para ele ficar descontrolado. O estado é muito grande, nós não teríamos braço para atender todo o estado. A gente está falando que está queimando em média, diariamente no estado, aproximadamente 10 mil hectares. É muita coisa. Nós temos incêndios em todas as regiões do estado. O Corpo de Bombeiros reforça a sua presença, multiplica o seu poder operacional, a SEMAD reforça a sua fiscalização, mas nós precisamos da colaboração do cidadão goiano, né? Não utilizem o fogo para nenhum tipo de circunstância em zona rural. Em zona urbana, essa proibição é o tempo integral. Nas zonas rurais, a SEMAD autoriza mediante o requisito de uso do fogo. É importante a gente destacar aqui essa orientação, porque o estado de Goiás é um estado de pessoas simples, de pessoas que têm raízes aí antigas, raízes de pessoas que cresceram na roça, em que era comum esse tipo de ação antigamente. Até hoje na cidade, às vezes a pessoa junta um lixo ali, aquela folhagem, vai lá e taca fogo. E é importante a gente destacar, e ano após ano a gente vem com essas orientações, porque é proibido. Eu gostaria de saber agora, tanto da SEMAD quanto do Corpo de Bombeiros, quais as ações de conscientização realmente para as pessoas. Porque quando a gente fala de pessoas simples, às vezes pessoas mais velhas que costumavam a fazer isso quando eram crianças, enfim, de mostrar que isso é proibido e, além de tudo, é perigoso também.
Exatamente. Como eu falei, o carro-chefe nosso é a prevenção. Então, a gente trabalha com palestras nas escolas, junto aos proprietários rurais também, para levar essa conscientização. A gente, muitas vezes, também tenta levar para esses proprietários rurais algumas orientações em relação ao próprio combate, se porventura tiver um incêndio na propriedade, até que o corpo de bombeiros chegue e se desloque. Então, a gente tem todo um trabalho de treinamento também junto a esses proprietários rurais. E a gente, obviamente, faz muito uso da mídia, porque a gente está sempre aqui trazendo informações e falando. E a gente sabe que é muito mais fácil, sim, colocar o fogo quando eu quero limpar um terreno. Porque eu coloco o fogo, deixo ali, mas o ideal é que seja feita uma capina ou a roçagem desse lote para que a gente possa evitar esses problemas. As pessoas também têm mania, costume, aquela cultura do fogo, de querer colocar fogo em lixo, por exemplo. O lixo não pode ser queimado. Ele precisa ser acondicionado no local ideal para que o órgão responsável, no caso a prefeitura, venha e faça o recolhimento desse lixo também. Então, são pequenos gestos, pequenas ações e atitudes no dia a dia que as pessoas podem ajudar o Corpo de Bombeiros nessa luta aí pela preservação do nosso meio ambiente. E eu sempre faço questão de frisar, não é só um problema ambiental, mas nós temos problemas aí socioeconômicos, pessoas que perdem bens, perdem propriedades, muitas casas são atingidas por conta desses incêndios que ocorrem dentro mesmo da região urbana. Então, vale a pena a gente pensar nesse aspecto também. Tá certo. Então, eu conversei aqui com o gerente de emergências ambientais da SEMAD, o Sairo Reis, e a capitã Vanessa Forquim Pereira, ela que é oficial de informações públicas da Operação Cerrado Vivo do Corpo de Bombeiros daqui de Goiás. Muito obrigada pela participação. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Durante a conferência anual do Banco Santander, em São Paulo, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, falou sobre segurança pública, redes sociais e eleições de 2026. Os governadores do Pará, Minas Gerais e Rio Grande do Sul também estiveram presentes no evento. A repórter Sara Queiroz e o cinegrafista Solimar Fernandes foram até São Paulo conferir e mostram tudo pra gente agora. Ronaldo Caiado, juntamente com os governadores Romeu Zema, Eduardo Leite e Helder Barbalho, participou da plenária com o tema Governança, Liderança e Desenvolvimento Nacional, Caminhos para o Brasil do Futuro. Durante a 26ª edição do evento, foi discutido o futuro do mercado financeiro e temas atuais como governança, economia, geopolítica, inteligência artificial, além de debates e painéis. Caiado e os governadores que participaram da plenária destacaram qual o objetivo da direita nas eleições de 2026. Num primeiro turno, nós teremos aí candidatos pelos partidos políticos, mas no segundo turno, aquele que atravessar e for vitorioso, o objetivo será exatamente convergir todas as forças, derrotando o PT e o governo do Lula no segundo turno. Quanto mais protagonistas a direita tiver, mais forte ela vai ficar. Inclusive, escutei isso do próprio presidente Bolsonaro, com quem eu estive há cerca de 30 dias para comunicá-lo em primeira mão do lançamento da minha pré-candidatura. E ele mesmo falou, quanto mais candidatos a direita tiver, melhor, mais forte ela vai ficar. Acho que é natural que os campos políticos possam iniciar os debates e discussões a respeito da estratégia que campos devam adotar para as próximas eleições. E devamos todos ter a capacidade de construir um projeto para o nosso país que possa estar de acordo com as expectativas da sociedade. Política também é a arte de nós buscarmos a convergência. A possibilidade da construção de um projeto comum, de uma agenda para o país, para mim é o que é mais prioritário. Essa agenda deve estar alicerçada em valores democráticos, respeito às instituições e transformação do nosso país, do ponto de vista econômico e social, que tem que estar alicerçado numa agenda de equilíbrio das contas, que é onde mais ainda todos nós nos distanciamos do atual governo. Ronaldo Caiado ressaltou ainda que as redes sociais não precisam de regulação e que Goiás é exemplo nessa área. É o único estado no país que tem hoje uma legislação na área de inteligência artificial que vem sendo reconhecida pelo mundo todo. É a mais moderna, comparada com a do Japão, e que realmente respeita a capacidade criativa das pessoas e pune o mau uso daquela plataforma. Agora, não é você inibir ou impedir
tá certo? Ou a criatividade, o desenvolvimento da inteligência artificial. 629-9109-5099. WhatsApp da TBC na tela, porque a gente está fazendo pergunta do dia. Pergunta do dia a respeito da movimentação de 3 navios militares americanos que se deslocaram para o Mar do Caribe, pertinho da costa ali da Venezuela. E ontem, né, a porta-voz americana deu uma entrevista falando que, se precisar, os Estados Unidos vão sim usar toda a força para combater o tráfico de drogas, né? E chamou Nicolás Maduro, o presidente da Venezuela, de gerente, né, chefe do cartel de narcoterrorismo. Foi assim que a porta-voz americana classificou Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, que é presidente da Venezuela e que é parceiro do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula que apoia, né, tem uma parceria aí amigável entre o governo federal do Brasil e o governo da Venezuela. Mas o Nicolás Maduro, lá na Venezuela, ele é indiciado por tráfico de drogas. Esse outro senhor que apareceu na tela aí para vocês é o Celso Amorim, responsável de relações internacionais do governo federal, que classificou essa movimentação dos navios americanos como preocupante. Ele que fala, né, afirma que o governo federal é contra qualquer intervenção de outro país dentro de outro, né? No caso, é contra a intervenção dos Estados Unidos lá na Venezuela, fazendo aí claramente críticas também às sanções que o presidente americano aplicou no Brasil. Eu estou perguntando isso para você aí porque você acha que o Trump está correto? Está protegendo os Estados Unidos aí do tráfico de drogas? Está protegendo que drogas saiam da Venezuela e entrem lá no país americano? Olha aqui, ó, nosso telespectador Wesley Rony, do setor Leste Vila Nova aqui em Goiânia, ele falou o seguinte: o Donald Trump está corretíssimo em intervir contra países que estão tendo terroristas no poder. Só ele para livrar brasileiros e venezuelanos desses tiranos, né? Opinião aí do Wesley Rony. A Venezuela taxou o Brasil em 77% e o Lula não falou nada. A Venezuela deve 10 bilhões para o Brasil e o Lula continua calado. Opinião e fala do Wesley Rony, nosso telespectador do setor Leste Vila Nova. Obrigada pela participação. A nossa telespectadora, Cálita, ela está mandando uma pergunta aqui, não é a respeito do Trump, não, mas eu achei pertinente trazer a pergunta dela para vocês aqui no ar, porque ela falou que está precisando de emprego e está precisando de mais informações sobre emprego. Nosso quadro de olho no mercado de trabalho, ele acontece aqui nas segunda-feiras, né? Toda segunda-feira, em parceria com a Secretaria da Retomada. Mas, Cálita, calma, que eu já tô craque para saber de cabeça para te orientar. Faz o seguinte, baixa o aplicativo aí, chama Minha Vaga. Baixa ele no seu celular, que todas as vagas disponíveis aqui no estado de Goiás, da base ali da Secretaria da Retomada, vão aparecer. Você consegue pesquisar as vagas com um filtro, você consegue colocar a cidade, a região que você quer trabalhar, a área que você está buscando, até faixa salarial você consegue buscar no aplicativo. Então baixa aí que são mais de 10 mil vagas aqui no estado de Goiás. E um dos assuntos mais discutidos nos bastidores hoje da Câmara Municipal de Goiânia, gente, foi a situação da base do prefeito Sandro Mabel. Tudo por causa da adesão de vários vereadores que apoiam Mabel à CPI da Limpagim. Lembrando que a Limpagim é o consórcio, né, que cuida da limpeza urbana aqui de Goiânia, que entrou lá no lugar da Comurg e que foi contratado na gestão passada do prefeito Rogério Cruz. Veja os detalhes na reportagem do Rafael Mesquita. A criação da SEI, que irá investigar a limpeza urbana da cidade e teve apoio até de parlamentares da base, gerou a discussão sobre a continuidade ou não do líder do prefeito na casa, o vereador Igor Franco. Ele não quis gravar entrevista, mas disse que tem entregado os resultados esperados por Sandro Mabel. Um dos cotados para assumir a função é Tiago Ghiotti. O vereador desconversa sobre a possibilidade.
Nunca houve essa fala do prefeito Sandro, nem mesmo uma sondagem, nem por parte dele, nem por parte da secretária de governo, que é a vereadora Sabrina. Obviamente as pessoas, principalmente a mídia, algumas pessoas de bastidor têm falado em relação ao meu nome, justamente por causa do meu posicionamento. Mas isso não teve cogitação por parte do prefeito Sandro e muito menos por parte de alguém do governo. O prefeito Sandro Mabel esteve aqui na Câmara Municipal nesta semana, se reuniu com vereadores da base e disse que irá conversar individualmente com parlamentares para reconstruir o grupo que o apoia. Ele admitiu que a base pode ter uma redução na quantidade de parlamentares. Já foram 30 no início deste ano, mas pode passar a ter 25 dos 37 vereadores da casa. Os vereadores da base do prefeito avaliam que o grupo ainda está se alinhando, mas acreditam que ele será sólido o suficiente para garantir o apoio ao executivo. A cidade foi recebida realmente precisando de ter um asseio, de ter uma intervenção. Veja você que a intervenção na Comurg, ela foi necessária e será ainda mais necessária ainda, para que a gente divida qual é a função da Comurg, qual é a função da Limpagim, inclusive qual é a função da AMA para a questão urbanística da cidade. Para mim também é essa iniciativa que muitos questionam, a própria base fazer uma SEI sobre a limpeza urbana, é a prova de que a Câmara tem autonomia para cumprir o seu papel de fiscalização e ao mesmo tempo a autonomia de ser parceiro do Executivo e dizer, olha, vamos melhorar alguns pontos desse contrato, vamos melhorar o serviço para o cidadão que agora está pagando a taxa de limpeza urbana e é o mínimo exigível que a cidade esteja impecável, né? Então, um resumo disso tudo é que as coisas vão muito bem, o prefeito tem uma base sólida de pessoas que acreditam no trabalho dele e a Câmara tem autonomia para fazer o trabalho dela, que é também uma cobrança do cidadão com razão, né? A expectativa é que a comissão especial de inquérito que irá investigar o consórcio Limpagim seja instalada neste mês. O presidente e o relator da SEI ainda não foram definidos. E agora a gente vai acompanhar a missão da Agência Brasil Central na China. O repórter e coordenador de jornalismo da TBC, Jerônimo Venâncio, mostra como a tecnologia está presente em todos os cantos, nas indústrias, nas plantações e até nas construções. Com apenas 10 funcionários, uma das maiores indústrias do país utiliza inovações que surpreendem. Além disso, a China encanta pela beleza e pelos cenários modernos tradicionais que se misturam. Tecnologia. Olhando para esta sala, você consegue imaginar que ela gerencia a produção de mais de 1 tonelada de medicamentos por mês? E ainda que ela pertence a uma companhia de 7 bilhões de dólares? Pois é, só pelas telas os especialistas observam tudo e monitoram o trabalho. Do lado de fora, galpões enormes e máquinas que trabalham praticamente sozinhas. Apesar do tamanho e da quantidade, da capacidade de produção dessa indústria, ela tem pouquíssimos funcionários. Para ser preciso, são apenas 150. Tudo isso apenas por conta da tecnologia que agora faz praticamente tudo aqui na China. O CEO desta empresa, que fica em um polo industrial de Canzhou, na província de Hebei, na China, explica que ela se tornou um exemplo de que a tecnologia pode ajudar a reduzir custos e aumentar a produtividade. Definitely a really smart and green company here. E a tecnologia aqui não fica só nas fábricas, não. Esse é um laboratório que desenvolve pesquisas e o melhoramento de sementes desde a década de 1960. Por causa da terra alcalina, com muito sal, a província de Hebei tinha dificuldade em produzir alimentos. E depois de muitos anos de estudo, eles conseguiram desenvolver estratégias para melhorar a terra e a qualidade das sementes. Dos laboratórios aqui para a fazenda. Toda a tecnologia produzida lá dentro pelas pessoas estudando, agora está funcionando aqui, como a gente pode ver. As sementes deram resultado. E para além disso, aqui também tem muita tecnologia envolvida, como por exemplo essas câmeras de segurança e vários aparelhos que ajudam a medir o clima, para ver se está tudo certo e como isso pode ajudar as plantações a ficarem cada vez
vez melhores. Aqui o milho cresce forte e a tecnologia ajuda a prever o clima, reduzindo assim as perdas e aumentando a produção. Uma terra que antigamente não era preparada para esta função, e depois de estudos, né, de pessoas que se preocuparam com o cuidado com a terra, acabou dando certo e fazendo dessa terra uma terra produtiva. Em Goiás, a gente também tem a Emater, que estuda para que possa melhorar a qualidade de trabalho do produtor rural. Então, mostra que Goiás e que Rebei estão à frente, estão acima da média em relação à inteligência e, principalmente, à valorização de quem produz e para alimentar o mundo. Os chineses só não sabem que, apesar de também serem bons em produzir milho, nós temos uma tecnologia só nossa, a da pamonha. Olha que interessante aqui, estou conversando aqui com um produtor rural de milho, e ele falando que eu fui mostrar a pamonha de Goiás, ele disse que aqui na China tem pamonha. Então quem inventou a pamonha? Foi os chineses ou foi nós, goianos? Agora vamos ter que descobrir quem foi, né? Das fazendas para um espetáculo de beleza. Os jornalistas da Great Wall New Media Group nos levaram para conhecer a atração turística mais visitada de Kansu. E por incrível que pareça, essa é uma nova atração turística. E em uma região que acabou de ser construída no Grande Canal da China. Esse prédio aqui pode até parecer antigo, mas ele foi recém-construído. Não só esse prédio, como todas essas outras casas que você vê aqui. Na verdade, isso aqui é uma prova que a história pode permanecer, e mais do que permanecer, ela pode ser reconstruída. Cada uma dessas casas, cada um desses imóveis, apesar de parecerem muito antigos, foram feitos em 2023. Assim como o prédio que a gente está, maravilhoso, e aqueles outros dois, muito bem iluminados. É uma representação daquilo que a China gosta de ter. O presente muito bem cuidado, mas a história mantida viva. Todo esse complexo foi construído para incrementar o turismo local. Eles são réplicas de outros palácios, templos antigos e ruas antigas. É emocionante de ver de perto. Não, sem dúvida, e a paisagem lá no topo é incrível. Essa experiência aqui na China está sendo enriquecedora e eu tenho certeza que quem vier aqui vai se encantar como nós nos encantamos, né, Jerônimo? Ao lado dessas construções, fizemos ainda um passeio de barco pelo Grande Canal da China. Ao longo do trajeto, luzes, mais belezas e a visão dos palácios construídos em Kansu. Para o presidente da Agência Brasil Central, Reginaldo Júnior, esse é um belo exemplo de como o turismo pode contribuir para a economia das cidades. O Grande Canal é algo incrível, surpreendente, principalmente porque ele transforma a qualidade de vida das pessoas que vivem na cidade, mas principalmente aumenta a quantidade de turismo local. Quando se tem luz sobre os ambientes, você consegue transformá-los. Parabéns aí a todos, e só fazendo uma correção, a indústria trabalha com 150 pessoas e não 10, como eu disse anteriormente. Antes de prosseguir aqui com o JBC, eu quero mandar um abraço para o Aurelino Pedro Filho. Ele falou que está assistindo a gente de uma cidade no interior de São Paulo que chama Cafelândia, pertinho de Marília. Obrigada, viu, Aurelino, pela sua participação. Ele falou que faz embaixadinha com tudo lá, até com fruta, com todo tipo de bola, que é o rei da embaixadinha. E a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Goiás fez hoje uma operação para desarticular um grupo criminoso especializado na distribuição de drogas aqui em Goiânia. O Tulizac Filho tem os detalhes para a gente, Tulinho? Irmã, é nossa FICO, exatamente, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado aqui no estado de Goiás, que, olha, é uma integração sensacional. Para você ter uma ideia, é composta aí pela Polícia Civil, Polícia Federal, Militar, Polícia Penal e Secretaria Nacional de Políticas Penais, atuando de forma integrada no combate às organizações criminosas do estado de Goiás. A Operação Eixo Oculto, que foi deflagrada hoje pela manhã,
tem o objetivo aí de desarticular um grupo criminoso especializado na distribuição de drogas aqui na capital, exatamente, aqui em Goiânia. Cumpridos 2 mandados de prisão preventiva e 7 mandados de busca e apreensão. Não somente aqui, tá? Goiás, Rondônia e também Paraíba. É incrível a forma que a integração aqui no estado de Goiás ela funciona e foi levada como exemplo para o restante do país que hoje trabalha desse jeito, com todas as forças de segurança unidas em prol do povo da sua região, do seu local, do seu estado, da sua cidade. Olha, o delegado Bruno Zani, que é o chefe da FICO, ele tem mais detalhes sobre a operação Eixo Oculto deflagrada essa manhã. Bruninha, aperta o play. A operação foi decorrente de uma apreensão de drogas que ocorreu no mês de junho, 21 de junho, pela Polícia Militar, com o apoio da FICO, onde foram apreendidos 140 quilos de droga e a prisão de um indivíduo. Decorrente disso, foram realizadas novas diligências, novos meios de prova para tentar encontrar outros participantes desse crime, né, associados ao preso do dia 21 de junho. Nesse sentido, com as diligências excitadas, realizamos e conseguimos identificar outros partícipes da associação criminosa, associação ao tráfico de drogas. E hoje foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão em Goiás, 2 prisões preventivas e também em outros estados, no estado de Rondônia, mais 2 mandados de busca e apreensão e na Paraíba também, mais 2 mandados de busca e apreensão. E hoje, no decorrer da operação, na casa de um dos indivíduos foi encontrado drogas, ele tentou se evadir e foi até tentar esconder a droga no teto da sua residência. E em outra residência também foram encontrados munições e a partir disso as pessoas vão responder também pelo crime do tráfico ilegal, de possuir a droga em casa, né? Além já do tráfico que está respondendo em participação da droga do dia 21 de junho. E esses presos serão encaminhados para o presídio, para ser ouvidos na audiência de custódia e para as providências legais. É isso, minha irmã. O estado de Goiás sendo referência para o resto do país. Dona Danusa. Obrigada, Tulinho, pela participação. Boa tarde para você. Para nós. A primeira-dama do estado, Gracinha Caiado, está hoje em Itumbiara, entregando benefícios sociais. A repórter Jaque Moura acompanha e tem todos os detalhes para a gente. Boa tarde, Jaque. Oi, Danusa, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a programação. Estamos em Itumbiara, acompanhando a agenda da primeira-dama Gracinha Caiado. Está bem extensa nessa quinta-feira. A primeira-dama começou o dia visitando uma escola municipal de tempo integral, falou com as crianças, conheceu todas as atividades, participou ali de um momento bem dinâmico com a criançada e também com os professores. Agora, a primeira-dama está aqui no Teatro Municipal Maria Pires Perillo, entregando certificados a profissionais capacitados pelo COTEC. No total, Danusa, são 529 certificados, são 110 bolsas de qualificação e 276 cartões do crédito social. Um total aí de mais de R$1 milhão investidos, né? É muita gente aí que se qualificou e esse crédito é justamente para que essas pessoas possam investir, essas pessoas possam empreender e ter de fato o seu próprio negócio. Conversamos antes do evento com o secretário da Retomada, César Moura, e ele falou um pouquinho mais sobre a importância desse investimento para todo o estado. Vamos ouvir. Estratégia, nós fazemos as inscrições dos cursos de acordo com a demanda, a pessoa passa no curso, tem que concluir o curso, aí ela tendo aptidão, ela recebe um cartão, se ela estiver no CAD único, ela recebe um cartão até R$5 mil para ela comprar os itens para empreender. Então os itens são escolhidos pelo professor, que ele coloque, e só pode comprar na cidade, não tem como comprar outro produto, não tem como acontecer igual acontece no Bolsa Família, o dinheiro ir pro BET, dá um dinheiro, vai pro comércio local para comprar os itens para você empreender. Hoje quase 400 pessoas estão recebendo esse benefício, então vamos ter o pessoal de bolos e tortas, vamos ter na área de beleza, então vamos ter, e ali o principal, né, R$1 milhão injetado na economia do município de Itumbiara hoje.
E uma comitiva de parlamentares da Geórgia visitou a Agência Brasil Central aqui no Centro Cultural Oscar Niemeyer, com um representante da Assembleia Legislativa, Michel Magoo, ele que é secretário de Relações Internacionais da Alego. O Pedro Henrique Rabelo acompanhou a visita das autoridades recebidas pela direção da ABC e mostra tudo pra gente agora. A comitiva da Geórgia chegou ao Oscar Niemeyer para uma visita institucional. Conheceram as salas de cinema e depois participaram de uma reunião com a direção da Agência Brasil Central. Bem interessantes, com assuntos de educação, os assuntos de porte, os assuntos de diplomacia e diálogo político, que vai melhorar como nossas relações entre dois países, também vai melhorar nossos conhecimentos e amizade entre dois pueblos de los países como Brasil e Geórgia. A comitiva georgiana conheceu toda a estrutura do Centro Cultural Oscar Niemeyer e aqui na TV Brasil Central, no segundo andar, teve a oportunidade de conhecer o nosso principal estúdio, reforçando o papel da nossa TV e também do estado de Goiás, de ser receptivo com outras nações e sempre fazer boas relações com o mundo todo. É fundamental este momento da TVC, onde fomenta o intercâmbio, a internacionalização do Estado e, principalmente, um momento de poder estreitar laços, porque nós acreditamos que, através da comunicação, a cultura e, fundamentalmente, via as relações humanas, nós podemos não só estreitar esse laço, mas fortalecer o vínculo econômico, desenvolvimento social e, principalmente, esse desenvolvimento humano. Um assunto que é comum entre os dois países é a paixão pelo esporte. E experiências podem ser trocadas entre as duas nações. Viktor Zanitsky hoje é parlamentar, mas foi jogador profissional de basquete. Jogou na NBA e vê possibilidades de parcerias com Goiás e o Brasil. Sou um atleta do basquete, mas também o Brasil tem um potencial muito grande no futebol, em vários outros esportes. Ele também disse que vai conversar, vai discutir sobre essas possibilidades, ainda que a distância seja muito grande geográfica entre Geórgia e Brasil. Eles vão tentar esse diálogo e cada vez mais aproximar e tentar esses intercâmbios entre os países. Essa é a primeira visita de parlamentares da Geórgia ao Brasil. O cargo que eles ocupam equipara-se aos dos deputados federais brasileiros. O objetivo da vinda a Goiás é a possibilidade de estreitar relacionamentos e abrir novos mercados. O objetivo da visita é abrir as possibilidades de negócio e ele vê como favorável, vê uma oportunidade muito favorável de grandes negócios e colocou também que a Geórgia é o quinto do ranking de negócios, segundo o Banco Mundial, e que basicamente essa visita tem esse objetivo de ampliar as negociações. Não necessariamente fechar negócios agora, mas abrir espaço e facilitar essas negociações. A Geórgia tem 4 milhões de habitantes e possui acordo de livre comércio com mais de 1/3 do globo. E já temos boas notícias, parcerias acontecendo. There are several directions of Goiás and Georgia's bridge. Em primeiro lugar, ela destaca que já está em andamento, né? Essa ponte Goiás e Geórgia já está construída, inclusive na área da educação, uma área de intercâmbio educacional. Inclusive, eles já vão realizar um intercâmbio com a nossa região. A Geórgia é um país conhecido por receber digital nomads e também muitos georgianos também são nômades digitais. Na área de tecnologia da informação, a Geórgia também é um país avançado e que pode contribuir muito com Goiás. Depois de passar por Brasília, pela Assembleia Legislativa de Goiás e pela Agência Brasil Central, a comitiva ainda seguiu para PUC Goiás. As conversas avançam, sempre com cordialidade e abrindo possibilidades de negócios para os dois lados. Muito obrigada, Goiânia.
Isso aí, eu quero mandar um abraço para os nossos telespectadores, o Marcelo do Jardim Primavera, o Rodrigo do Buriti Sereno, o João também que está participando aqui conosco. Obrigado a todos que mandaram respostas para a nossa pergunta do dia. Quero agradecer o carinho da sua audiência, dizer que amanhã eu estou de volta aqui na telinha da TV Brasil Central e também da TV Assembleia Legislativa GO. Não saia daí que as notícias continuam, a programação continua. Até amanhã, tchau, tchau.